Botafogo 4, Cruzeiro 0. Vamos falar agora desse jogo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo que a gente não esperava esse resultado por todo o cenário que está acontecendo externo do Botafogo, mas o time soube responder muito bem, principalmente no segundo tempo, e conseguiu esse resultado bem elástico sobre o Cruzeiro, time que a gente não vencia há muito tempo, desde 2016. Então a gente vai estar falando um pouco aqui sobre a nossa análise, a nossa opinião e as notas dos jogadores do Botafogo, beleza? Já se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui o que você achou do jogo, e aqui tem notícia do Botafogo todos os dias, beleza? Vamos primeiro para a análise do jogo do Botafogo. Botafogo 4, Cruzeiro 0. Começamos por partes. O primeiro tempo do Botafogo foi um primeiro tempo muito complicado. Até que no início do primeiro tempo a gente começou com uma certa pressão ali, com um domínio da posse de bola, um pouco do domínio de jogo ali. A partir do momento que o Cruzeiro teve a sua primeira chance, botamos assim, alguma chance de gol, o Cruzeiro conseguiu se organizar taticamente, principalmente ali no meio com o campo, com o Gerson conseguindo ter um pouco mais de liberdade, se desvencilhando da marcação. A partir desse momento o Botafogo começou a sofrer um pouco nesse primeiro tempo. Diria até que o Botafogo correu um sério risco de sair nesse primeiro tempo com uma derrota, pelas chances e pelos espaços que foram criados pelo Cruzeiro na defesa do Botafogo. A minha opinião foi que o Botafogo, a partir daí, creio que ele, vamos ser um pouco mais preciso, a partir dos 25 ali do primeiro tempo, o Botafogo perdeu aquele impacto de perda, de pós-perda, né? Na questão de pressionar o portador da bola o mais rápido possível, sentir que o Alan cansou muito rápido no jogo de hoje. O Danilo também no primeiro tempo não estava tendo esse combate. O Ponte também é um jogador que ele mexe com o nosso coração, porque ele consegue fazer uma jogada até muito boa e depois ele consegue se atrapalhar todo. Então o Botafogo no sistema defensivo, eu senti essa deficiência na questão de pós-perda, né? De pressionar o portador da bola adversária, e isso gerou muito espaço para o Cruzeiro, e creio eu que a gente saiu com uma certa sorte com um placar de 0-0. No início do segundo tempo, creio que o Anselmo também entendeu essa análise na questão de que o Botafogo foi um pouco agressivo, foi muito pouco agressivo na questão da marcação no primeiro tempo. Conseguiu corrigir, e no segundo tempo, já no início, a gente sente uma postura diferente do time do Botafogo. Um time que queria mais, estava mais agressivo, não é à toa que o gol saiu de uma forma muito rápida. Detalhe, no primeiro tempo, um aspecto que eu achei negativo foi a atuação do Monturo. Eu acho uma atuação do Monturo uma atuação muito ruim, muito abaixo daquilo que o Monturo tem para apresentar e já apresentou para nós. Então, o destaque para mim negativo maior no primeiro tempo foi a atuação muito ruim do Monturo, e que foi totalmente diferente no segundo tempo, que já no começo do jogo ele já consegue se desvencilhar da marcação, consegue um bom passe com o Arthur Cabral. O Arthur Cabral consegue fazer um belo pivô para achar o passe para o Danilo, que com aquele recurso de bico consegue fazer o primeiro gol do Botafogo, que ali, para mim, foi o pontapé inicial para construção desse 4-0 que sucedeu na noite de hoje. A partir do momento desse primeiro gol, o Tite enxerga uma movimentação, ele traz mais um jogador de ataque, mais um jogador mais de drible. O Anselmo também enxerga que o Botafogo já não está muito bem fisicamente na questão da marcação, e ele muda totalmente a característica do time. Ele tira um time que tem um homem referência e passa a jogar com um time muito mais leve, tendo o Matheus Martins centralizado, o Arthur de um lado, o Monturo, e depois, consequentemente, o Barreira também entrando por aquele lado, e tendo o Natan ainda, que fez a ala pela esquerda, também tendo essa velocidade. E essa visão que o Anselmo teve foi predominante, preponderante, né, para essa vitória elástica, porque ele sentiu e viu que o Cruzeiro viria para cima com tudo, deixando muitos espaços, e todos esses jogadores de
velocidade que o Botafogo tinha no campo, sabiam atacar o espaço. Então, nesse ataque ao espaço, que podem ver em todas as análises dos gols, foi nesse ataque ao espaço que surgiu todos esses 3 gols do Botafogo. Principalmente os gols do Matheus Martins e do Arthur, que foi essas jogadas de contra-ataque e ataque ao espaço. Então foi preponderante essa mudança de característica que o Anselmi teve durante o jogo do Botafogo para a construção dessa vitória por 4-0. Agora vamos para as notas dos jogadores. Começamos com o Neto. O Neto no primeiro tempo foi bastante exigido. No segundo tempo creio que não foi muito, apesar do Botafogo ter sofrido alguns pequenos sustos ali, mas a bola pouco foi finalizada a gol. Então a nota do Neto, eu vou dar uma nota 7 pro Neto, porque ele soube muito bem, quando foi exigido, soube cumprir muito bem a sua função. O Ponte é um jogador que a gente sabe que está improvisado, mas é um jogador que de certa forma se encaixa nesse modelo de jogo, jogando como terceiro zagueiro pelo lado direito. Só que ele dá alguns pequenos sustos, né? Alguns mini ataques cardíacos no nosso coração, com algumas certas jogadas ali, alguns certos passes, algumas certas movimentações que ele dá. Acho que foi bem pragmático, não foi uma bela partida, também ele não fez uma partida horrorosa, então nota 6. O Newton é um cara que vem me surpreendendo muito nesse início de temporada, que é um cara que está sabendo muito bem organizar esse sistema defensivo como um líbero ali, construindo o jogo por trás. Então tá fazendo muito bem essa função, mesmo não sendo um zagueiro de origem. Então tô gostando muito dessa movimentação dele. Então por isso a minha nota pro Newton no jogo de hoje é 7,5. Soube bem distribuir as bolas, na questão defensiva também não deixou a desejar, então nota 7,5. O Barbosa é o nosso zagueiro, nosso xerife, monstro, soube muito bem marcar também a hora que deu. Tivemos essa certa dificuldade no primeiro tempo, mas nada que fizesse dele uma partida abaixo. Ele fez uma partida ok. Depois no segundo tempo a gente não soube sofrer, né, de certa forma, toda aquela pressão do Cruzeiro. Então nota 7,5 para o Barbosa. O Alan é um jogador que no último jogo eu gostei muito, foi um dos destaques para mim no jogo contra o Bangu. Mas hoje eu senti que ele cansou muito rápido. Já no primeiro tempo eu já senti que ele já estava com um desgaste muito alto. Então ele começou muito bem combativo nas jogadas. Então por isso que eu acho que ele cansou muito. Sentiu essa intensidade do primeiro jogo da Série A. Então a nota do Alan é nota 6. O Danilo dispensa apresentações. O homem do jogo, 2 gols. Distribuiu muito bem o jogo. Essa dobradinha que ele tá fazendo com o Montoro, principalmente no segundo tempo, foi uma dobradinha sensacional. Espero que eles se encaixem bastante nesse sistema de jogo, os dois juntos. Então o Danilo, fora os 2 gols, distribuiu vários contra-ataques, várias chances de gol, distribuiu o jogo completamente mesmo pro nosso Botafogo no dia de hoje. Então nota 9 pro Danilo. Montoro, como eu bem citei, fez um primeiro tempo muito abaixo pelo que aquilo ele pode apresentar. Então eu senti essa apatia dele no primeiro tempo. Na volta do segundo tempo já senti, era outro jogador, outro Montoro. É um Montoro realmente que a gente conhece. Fez um baita jogo, fez uma jogada bem trabalhada com o Arthur Cabral pro gol do Danilo. Participou de outras ações, deu passe, né, pro gol do Matheus Martins. Ele que acha aquele passe para achar o Matheus Martins sozinho, ganhando a velocidade do Fagner e fazer o segundo gol. Então nota 7,5 pro Montoro. Destaco o Santi também, que fez uma boa partida. No primeiro tempo, para mim, foi um dos melhores jogadores do Botafogo. Soube bem distribuir as bolas também. Cumpriu várias funções determinadas durante o jogo. Foi ponta, foi meio aberto, foi volante. Então ele soube aproveitar e cumprir todas as funções no campo, também se tornando um coringa do Anselmi. Então gostei muito da partida dele. Então a nota dele é uma nota 7,5. Também destaco, né, o Alex Telles, que acho que também fez um jogo nem muito ruim, nem muito bom também, não foi excepcional.
soube bem cumprir seu papel. Senti que ele cansou, né, no meio do segundo tempo ali. Eu tô que o Anselmo conseguiu enxergar isso também e substituir ele pelo Nathan, porque o Cruzeiro estava muito incisivo pelo aquele lado direito, enquanto estava com o Gerson e depois com o Arroio. Então a gente também senti esse cansaço que o Alex Telles teve na metade do segundo tempo e cumpriu bem seu papel até o momento que ele esteve em campo. Então, nota 6,5. O Vitinho também foi a mesma coisa. É a única coisa que eu peço um pouco mais do Vitinho, porque o esquema ajuda e favorece o estilo de jogo dele, que ele ataca mais e precisa melhorar a questão dos cruzamentos, né? Algo que a gente já vem cobrando o Vitinho desde que ele veste a nossa camisa do Botafogo, principalmente nesse esquema do Anselmo, que é algo que ele vai buscar o fundo em vários momentos, então ele precisa aprimorar essa questão do cruzamento, porque ele aprimorando essa questão do cruzamento, ele vai ser um baita jogador, uma peça-chave nesse esquema do Anselmo. E pelo jogo de hoje também não fez um jogo excepcional, mas também não fez um jogo muito ruim, então nota 6,5 para o Vitinho. Destaque também é o Arthur Cabral, que começou muito mal também, é um dos destaques negativos também do primeiro tempo, mas o Montoro para mim foi o mais impactante, assim. Mas o Arthur Cabral no segundo tempo fez a jogada, assistência para o gol do Danilo, começou a fazer alguns pivôs e algumas movimentações interessantes no segundo tempo, quando o placar já estava 1-0, mas o Anselmo enxergou essa situação de jogo, na questão de aproveitar os espaços, souber atacar esses espaços que o Cruzeiro estava dando, então ele acabou saindo do jogo. Então a nota do Arthur Cabral para mim é 6,5. Para os que entraram no decorrer do jogo, o destaque maior é o Matheus Martins, né, que entrou no lugar do Arthur Cabral, fez o gol com assistência do Montoro. O Montoro achou um passe magnífico para o Matheus Martins atacar o espaço, vencendo a corrida, o Fagner, e fazer o nosso segundo gol. E ele também fez a jogada do quarto gol, que ele faz a pressão na bola do zagueiro, ganha a bola, toca para o Arthur faz toda a jogada, dribla o goleiro Cássio e faz o quarto gol. Então um destaque muito grande para o Matheus Martins. Ele só não foi melhor do que o Danilo, então o destaque, a nota dele é 8,5. Tivemos também a entrada do Jordan Barreira, que eu vou deixar sem nota porque ele entrou já bem no finalzinho, no decorrer do jogo, e pouco fez pela partida. O Marçal entrou bem, então vou dar uma nota mediana ali, aquela que é para passar de ano, nota 6. O Nathan também vou dar 6,5 pela assistência, pelo gol do Danilo, ele que faz o cruzamento para a cabeçada do gol do Danilo. Tivemos a entrada do Arthur, que entrou muito bem. A gente vai destacar aqui o nosso bebê reborn, entrou muito bem, atacando muito bem o lado direito ali. Teve algumas chances de jogada individual ali, que ele estava sozinho mesmo. Teve um contra-ataque até que ele puxou para a linha de fundo, que ele estava completamente sozinho, não tinha ninguém acompanhando ele, mas fez boas jogadas, distribuiu bons passes ali pelo lado direito e foi coroado no final do jogo com um quarto gol, né? O Arthur, então a nota para o Arthur é 7,5. E essa foi a minha análise do jogo do Botafogo de hoje. Botafogo 4, Cruzeiro 0. Uma boa estreia do nosso time, uma boa estreia do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro. Que seja o início aí de um ano muito glorioso para o nosso Botafogo. E se você gostou da nossa análise, gostou do nosso vídeo, eu já te peço para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, comenta aqui o que você achou do jogo do Botafogo, qual a sua análise para o jogo do Botafogo, né? E aqui tem notícia e conteúdo do Botafogo todos os dias para aquele que realmente ama essa estrela solitária, beleza? Tamo junto e valeu!